Bom dia, minhas amadas irmãs, a paz de Cristo na vida de vocês. Espero que todas tenham um dia abençoado. Estamos aqui no nosso terceiro dia, refletindo sobre as 25 leis bíblicas para o sucesso, que são princípios que nós vamos aprender. E hoje nós falaremos de mais um pecado que atrapalha, no êxito, muitas vezes, de chegar ao resultado que a gente quer para a nossa vida profissional, seja através de negócio, seja através de um trabalho, que nós trabalhamos para alguém. Então, a gente precisa entender que o trabalho, ele é uma direção de Deus. A primeira coisa que Deus fez quando falou com Adão, lá no Éden, foi trabalho. Ele deu um trabalho para Adão, que era nomear os animais e tudo que ele visse ali. Então a gente percebe que desde o primeiro momento Deus nos institui o trabalho como uma bênção. E a gente sabe que tem muitas vezes que as pessoas estão infelizes, trabalham infelizes, não vê a hora de ir embora. A gente, brinca, mas tem gente que, nossa, sexta-feira é o dia mais feliz da vida dela porque está indo embora. A gente precisa entender que isso é errado aos olhos de Deus. Deus não se alegra desse tipo de comportamento. Então, que a gente faça uma reflexão hoje sobre a questão dos nossos trabalhos, que a gente realize, que a gente se alegre nisso, né? Jesus falou em João 5,17, meu Pai trabalha até agora e eu também. Então, o reino de Deus, ele é regido por trabalhar. Às vezes a gente escuta, não, eu não vejo a hora de ir para a eternidade porque lá eu não vou trabalhar. Pelo contrário, se a gente se aprofunda bem nas escrituras sagradas, a gente percebe que continuaremos trabalhando, só que um trabalho infinitamente melhor. E uma das coisas que mais me chama a atenção na Bíblia é que nós temos a garantia da vida eterna. Jesus pagou o preço da nossa vida eterna. Seremos salvos sim, porém, nós temos nosso galardão no céu. E esse galardão no céu são as nossas obras aqui na terra. E não seria somente as obras de ajudar o próximo, mas seria a obra de nossas mãos, o que nós fazemos com alegria, o nosso trabalho. Então, não é porque nós estamos trabalhando para alguém que a gente tem que ser ingratos, tem que murmurar sobre esse trabalho. A gente tem que entender que isso foi uma porta que Deus abriu para nós. Eu sou uma pessoa que de vez em quando passo por situações e vou murmurar, mas Deus tem trabalhado isso dentro de mim para não murmurar mais, porque Ele me trouxe o entendimento que todas as portas é Ele que nos abre, é Ele que nos dá. E se aquela porta foi aberta, se eu estou tendo que viver aquela situação que dentro de mim eu acho que não é agradável, na verdade eu tenho que olhar para aquilo e ver o que eu preciso aprender com isso. O que eu preciso aprender com esse trabalho? O que eu preciso aprender com essas pessoas que estão aqui comigo? Por que Deus me colocou aqui? Então, nós cristãos precisamos ter esse entendimento. É diferente do mundo das pessoas que chegam na sexta-feira e já fica alegre porque é sexta-feira que não quer trabalhar. A gente precisa se alegrar no trabalho. E uma das coisas que eu percebo também aqui na Bíblia, tem algumas passagens que Deus fala muito que nós temos que trabalhar pelo esforço das nossas mãos, que a gente não venha precisar de outros, que a gente possa se manter, ter os nossos próprios recursos. E nós sabemos que tudo que nós formos fazer, se nós colocarmos na mão de Deus, em primeiro lugar, pedir a sua bênção, Ele vai nos prosperar em tudo aquilo que a gente decidir fazer. Então, a gente precisa confiar nisso. Outro ponto é que, às vezes, a gente se vê sem saída. A gente fala, tá bom, eu não tenho emprego, eu estou desempregado, tem muitas pessoas que estão desempregadas. A pergunta que eu faço é, o que você sabe fazer? O que nós podemos fazer? Deus nos mostra isso através das suas palavras, das suas escrituras, que a gente consegue fazer com o pouco que a gente tem. A gente precisa olhar para o que a gente tem e colocar aquilo ali no altar de Deus e falar, Senhor,
eu tenho isso aqui e eu vou fazer através disso aqui. O Senhor me ajuda, o Senhor me prospera e vocês sabem que Ele vai prosperar. A gente vê isso muito claro que Deus, Ele não precisa de coisas grandiosas para que a gente tenha resultado. Quando a gente viu aquela cena na hora que Jesus ia alimentar aquela multidão, onde chegou um menino com 5 pães e 2 peixinhos, só tinha aquilo e Deus multiplicou para alimentar todas aquelas pessoas. O que isso quer dizer, trazendo isso para o nosso, para essa questão do trabalho? Às vezes nós temos uma habilidade, a gente está reclamando porque a gente não tem dinheiro, a gente não tem recurso e precisa de outras pessoas, mas a gente não consegue olhar para nós e ver o que é que eu tenho. Cadê meus 5 pães e 2 peixinhos? O que que eu tenho aqui que eu possa fazer para fazer algo acontecer na minha vida profissional, na minha vida financeira? Eu tenho um testemunho para dar para vocês. Eu estava numa encruzilhada, num momento aqui da minha vida, isso há 2 anos atrás, onde eu não sabia o que fazer e a porta que eu vi que estava aberta, por mais que eu tivesse estudo, né, faculdade, pós-graduação, uma vasta experiência no mundo corporativo, mas eu me vi numa situação onde eu precisava olhar dentro de mim e ver qual era o recurso que eu tinha para entrar naquela porta. Naquele momento, a porta que me abriu foi de ser manicure na clínica da minha irmã, que foi a profissão que eu desempenhei com 16 anos de idade e tinha deixado para trás. E nunca mais tinha atuado com isso. Eu disse que não queria trabalhar com isso, mas naquele momento eu vi que Deus abriu aquela porta e eu precisava resgatar esse conhecimento que eu tinha lá atrás para poder dar o próximo passo rumo ao que eu vinha conquistar. Hoje, nesse exato momento, a questão de ter começado como manicure na clínica me levou a depois ser uma depiladora, a depois ser uma massoterapeuta. Tomei a decisão de começar a fazer uma faculdade de estética, totalmente ao contrário da minha profissão, do que eu fazia anteriormente, que era a área de finanças, trabalhando com números, sentada numa mesa, rodeada de papéis, contadora de formação. E de repente eu estou aqui me vendo em outra área. Por quê? Porque eu me dei a oportunidade. Para muitas pessoas pode ser uma humilhação. E eu vou confessar para vocês que naquele momento eu falei, meu Deus, eu vou ter que voltar a fazer isso. Sim, eu voltei a fazer isso porque era a porta que Deus me abriu. E eu sabia que eu tinha que entrar por ela, eu tinha que ser humilde. Então, muitas vezes, a gente precisa ter essa humildade de reconhecer, Deus, eu estou passando por um aperto tão grande agora. Senhor, o que é que eu tenho dentro de mim que eu já posso colocar em prática, que eu posso praticar e fazer isso virar um grande negócio? A gente tem inúmeras histórias de pessoas que começaram em casa, fazendo marmita, fazendo um bolo, passando roupa para fora. Teve um momento da minha vida que eu me propus a passar roupa para fora, que eu sabia passar roupa. Eu falei, puxa vida, e tem pessoas que precisam. Então, o que é que eu posso oferecer do meu trabalho, que eu sei fazer, para poder começar, para Deus começar a me abençoar, mostrar que eu tenho essa humildade, que eu tenho condições sim de acreditar que no pouquinho, no recurso que eu tenho, na habilidade menor que eu tenho, eu consigo colocar o meu pé e Deus colocará o chão. Então, que a gente venha refletir sobre isso. Não adianta a gente só ficar reclamando da nossa vida, que não está feliz no trabalho, que eu não estou feliz nessa empresa, que eu não estou feliz com o meu negócio. Começa a olhar o que é que você tem que pode fazer a diferença agora para recomeçar alguma coisa ou simplesmente mudar a mentalidade do que a gente já está fazendo. Porque uma coisa é certa, nós precisamos nos alegrar, precisamos estar felizes com tudo aquilo que a gente está realizando, louvar e agradecer a Deus, entender que tudo, exatamente tudo que acontece na nossa vida é pelo desejo de Deus. Que nós possamos escolher corretamente as suas vontades, que a gente possa entender a sua vontade, que a gente possa realizar isso. Então, era isso que eu queria falar hoje, que a gente procure nos alegrar nos nossos trabalhos,
que Deus com certeza nos abençoará, tá bom? Um beijo grande para vocês e amanhã a gente continua com nosso encontro aqui. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Tenha um ótimo dia. Amém.